Se você entender o livro de Levítico, é possível até que ele se torne o seu livro favorito da Bíblia. Olá, meu nome é Fernando Martins, você está no meu canal e aqui a gente fala de Bíblia, de teologia e de livros difíceis, como é o caso do livro de Levítico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro dos nossos conteúdos aqui. Dito isso, agora vamos para o vídeo de hoje, tá? Eu tenho feito vídeos de leituras bíblicas, sobretudo aqui dos livros do Pentateuco, né? Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, e eu estou fazendo um vídeo especial para cada um deles, tá? Então, se você quer saber o que eu falei sobre o Gênesis e sobre o Êxodo, é só clicar em algum lugar aqui da tela que está aparecendo os cards para você ir para esses vídeos e começar a ler esses livros como um especialista. Hoje é o dia de falar de Levítico, o terceiro desses 5 livros, que se encontra exatamente no meio desse conjunto que os judeus chamam de Torá, que seria a lei de Deus. Se o Levítico é o terceiro livro, se ele está no meio, isso é Moisés mostrando para a gente que aqui está o coração de toda a sua mensagem. Entender isso é crucial para que você pare de fazer o que normalmente a gente faz todo ano, né? A gente começa a ler a Bíblia em janeiro, na maioria das vezes a partir do Gênesis, a gente se empolga no Gênesis, lê o Êxodo, que também é legal, mas no finalzinho do Êxodo a coisa fica um pouco difícil, né? Porque começa a falar sobre o tabernáculo, sobre medidas, ficou um pouco chato, mas o restante da leitura compensou. E aí nós chegamos em Levítico, que é onde a maioria das pessoas simplesmente interrompe o plano de leitura. Ou elas saltam o livro de Levítico, ou elas simplesmente param de ler, porque ao chegar ali elas se deparam com um conjunto de leis ultrapassadas que elas não entendem, que elas não conhecem, e aí a leitura realmente fica pesada e fica maçante. Por isso, a minha tarefa no vídeo de hoje é te ajudar a entender o livro de Levítico e ir para além daquele conjuntinho de regras que você acha tão monótono. A gente vai entender os princípios, as raízes que estão nesse livro, que pode ser considerado a sementeira do Novo Testamento. Porque grande parte dos ensinos de Jesus nos evangelhos, de Paulo nas cartas, dos outros apóstolos, grande parte desses ensinos está enraizada no livro de Levítico e na sua mensagem a respeito de sacrifício, de santidade e de adoração a Deus. A primeira coisa que nós podemos dizer a respeito do livro de Levítico, que vai facilitar o seu entendimento, pelo menos te fazer olhar com outros olhos para esse livro, é o nome dele. Quando nós olhamos para a Bíblia, esses nomes populares, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles são nomes latinizados, eles vieram depois, né? A gente foi e colocou esses nomes nos livros. Mas, na cultura do Antigo Oriente Próximo, era comum que um livro fosse intitulado com a primeira palavra que iniciava aquele texto. Então, por exemplo, Gênesis, em hebraico, se chamava Bereshit, porque Gênesis começa com a frase no princípio, que em hebraico é Bereshit. Êxodo começa com uma lista de nomes, por isso ele era chamado de Shemot, e o livro de Levítico chamava-se originalmente Vaikra. Vaikra em hebraico é Ishamou. Por quê? Porque o início do capítulo 1 de Levítico é sobre Deus chamando, né? Então, Deus chama Moisés, Deus chama o povo de Israel, Deus chama uma nação que deveria cumprir um papel sacerdotal. Isso é interessante porque quando você entende que o nome original de Levítico tem a ver com chamado, a gente percebe que é algo que vai muito além de normas e regras, mas é uma continuação da história que Deus está desenhando desde o Gênesis, passando pelo final do Êxodo, né, onde o povo ali foi retirado por Deus das mãos de Faraó e está atravessando o Mar Vermelho e agora está no deserto. Deus ordenou a construção de um tabernáculo, que era uma espécie de casa física para a manifestação da presença de Deus, e agora que Deus está morando com o povo, a pergunta é, ok, o que fazemos agora? Como manter a presença de Deus viva no meio do arraial e como nos relacionarmos com um Deus que é totalmente outro, um Deus que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente perfeito. Como um povo imperfeito pode se relacionar com um Deus perfeito? E é exatamente na dinâmica dessa relação entre esse povo e esse Deus que aparece a palavra que vai permear todo o livro do Levítico, sendo seu tema principal, que é a palavra santidade. No final, Levítico e todo o seu conjunto de regras complexas é sobre um único tema, santidade. Porque é em Levítico que nós encontramos pela primeira vez o sejam santos,
porque eu sou santo. E o que é santidade em Levítico? Em Levítico, santidade tem a ver com separação. É por isso que o nome Vaikra, que nós já comentamos aqui, tem significado de chamado, mas também de separado, né? E chamou, ou e separou, ou distinguiu. Em Levítico, o povo se torna santo ao se separar de seus pecados, ao se separar das culturas vizinhas, ao se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. O santo é aquilo que é diferente do ordinário, é aquilo que é diferente do comum. Então, as nações vizinhas de Israel que adoravam outros deuses comiam determinados animais. Por isso Israel não come, porque Israel é separado. Eles faziam determinados rituais. Israel não faz, porque Israel é separado. Eles se relacionavam, muitas vezes, de maneira adúltera, perniciosa, fazendo grandes festas e orgias. Israel não faz, porque Israel é santo, Israel é separado, é chamado para ser diferente daqueles que estão em volta dele. Essa ideia vai continuar muito presente na Bíblia inteira, não só no Antigo Testamento, mas também nos Evangelhos, quando Cristo fala sobre o preço do discipulado, sobre seguir ele, ser muito sobre tomar a cruz, né? Tomar a cruz é distinguir-se da maioria das pessoas, porque o mundo não quer sacrifício, o mundo não quer tomar a cruz, mas os discípulos de Jesus assim o fazem para se distinguir dos outros. O apóstolo Paulo também vai bater nessa tecla ao dizer que nós agora somos diferentes, uma vez que fomos alcançados por Jesus, uma vez que fomos apanhados nessa graça, nos diferenciamos do mundo e nos diferenciamos de quem nós éramos anteriormente, ou seja, fomos separados até mesmo do nosso antigo eu. Esse é o conceito de nova criatura. Mas é claro que eu e você sabemos que mesmo precisando de santidade, nem sempre nós conseguimos atingir esse alvo. Naturalmente, o povo de Israel daquela época não conseguia sempre atender aos padrões e aos requisitos de Deus. Então instituía-se o sacrifício. O sacrifício servia para que os pecados do povo fossem encobertos e para que eles pudessem novamente andar em santidade e conectar-se com Deus. Dentro desses sacrifícios, que existiam vários, né? Você tinha holocaustos, sacrifícios pacíficos, você tinha ofertas de manjares, mas aqui eu quero destacar um muito específico, que era o sacrifício pelos pecados do sumo sacerdote. Quando esse sumo sacerdote precisava expiar o seu pecado, né, ele sacrificava um animal, até aí tudo normal, acontecia a mesma coisa quando iam se perdoar os pecados das pessoas comuns, mas no caso do sumo sacerdote, a carcaça do animal, essa era queimada do lado de fora do arraial, como se o pecado mais grave da nação tivesse que ser afastado não só da presença de Deus, que ficava no centro do arraial, mas de todo o povo. E isso é muito interessante quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos o autor da carta aos Hebreus falar que Jesus, por causa disso, foi crucificado fora dos portões de Jerusalém. Ou seja, o Novo Testamento está nos dizendo que Jesus é esse sacrifício supremo, esse sacrifício feito para encobrir o maior dos pecados. E Jesus, assim como o Cordeiro Inocente que morria pelo pecado do povo, também é sacrificado fora de Jerusalém, que ali representa o arraial do povo de Deus. Ali representa Israel. Jesus assume, toma o lugar do Cordeiro do sacrifício para que assim possa expiar os pecados do povo. Mas embora nós estejamos falando da importância espiritual de Levítico, nós temos também Levítico falando sobre coisas da matéria, sobre coisas da vida em sociedade. Quando nós falamos anteriormente nesse vídeo sobre alimentos proibidos, por exemplo, para o povo hebreu, isso não tinha só sentido religioso, mas tinha um sentido profilático, ou seja, tinha um sentido de saúde pública. Nós estamos falando de uma época em que aquele povo vivia no deserto e você não tinha técnicas de refrigeração. Então, evitar comer carne de porco e alguns mariscos poderia ser muito bom para a saúde e para a preservação da vida daquelas pessoas. Outro ponto de Levítico que também carrega uma grande carga social é a instituição do chamado Ano do Jubileu. A cada 50 anos foi estabelecido que Israel deveria passar por uma espécie de reset social. Como que funcionava isso? A cada 50 anos, toda a sociedade tinha que recomeçar. Como que isso acontecia na prática? Os escravos hebreus tinham que ser libertos, as dívidas tinham que ser perdoadas e todas as terras e propriedades que haviam sido vendidas por causa de pobreza ou dificuldade financeira, elas deveriam ser devolvidas aos seus donos. Isso era feito para que em Israel não existisse uma classe de pobres que fosse eterna, mas para que cada geração tivesse a sua própria chance de prosperar.
Assim, você impedia que a desigualdade social fosse algo que se tornasse perpétuo numa sociedade desenhada por Deus. E isso é simplesmente espetacular. Algo que é completamente inimaginável para a nossa sociedade de hoje. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido que Levítico está longe de ser só um manual de regrinhas chatas, mas um livro antigo que revela princípios muito importantes e que são eternos, falando a respeito de sacrifício, de santidade e de adoração a Deus. Se você ficou até agora, comenta aqui embaixo, sejam santos porque eu sou santo, que é o texto principal do livro do Levítico. Que Deus te abençoe, que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e a gente se vê no próximo vídeo.